três principais elementos e mais uma série de outros. O Banco Central tem essas fontes de acesso e divulga as estatísticas de endividamento do setor público pelo critério, e os resultados pelo critério abaixo da linha, que serve inclusive de uma comparação com os resultados do Tesouro Nacional. Né? E além disso, o Banco Central faz parte de uma série de iniciativas internacionais de produção estatística. Nós colocamos aí exemplificativamente algumas que têm a parte fiscal de forma muito destacada, né? Padrão especial de disseminação de dados do FMI, né? Que agora, inclusive, o Banco Central está trabalhando e deve ainda neste ano concretizar esse objetivo de passar para o padrão especial Plus, né? Um conjunto mais restrito de 14 a 18 países que atualmente tem essa certificação mais elevada. O Banco Central já está o Brasil, no caso, já está muito próximo de chegar lá, e tem também uma série de temas estatísticos por nome. Você está falando dessa questão da estatística do FMI, e eles têm algumas estatísticas lá, por exemplo, quantidade de crédito concedido ao setor privado com relação a, aliás, concedido por bancos versus a quantidade de crédito total. Né? Isso. Essa informação é coletada por vocês? É o Banco Central que coleta isso? Sim, muito obrigado. Muito obrigado, Roberto, pela sua pergunta. Neste caso, nós temos, com os desenvolvimentos recentes do setor financeiro, a parte do crédito bancário especificamente se tornou apenas uma parte, metade talvez, do crédito total da economia. Né? Nós temos o crédito de mercado de capitais, nós temos os créditos entre os próprios setores, né? Então o crédito bancário é uma parte. Nós temos duas formas de compilar essa estatística de crédito. Uma é olhando exatamente os agregados monetários, que são, no sentido amplo, dos agregados mais amplos, M4, a fonte de dados para o funding para as operações de crédito. Então é como se nós olhássemos a operação de crédito no ativo do banco e o funding através dos agregados monetários no passivo dos bancos. Mas o Banco Central passou a divulgar, a partir de maio deste ano, maio de 2019, com a publicação do relatório de economia bancária, e depois regularmente, mensalmente, na nota para a imprensa, um agregado que nós chamamos de crédito ampliado ao setor não financeiro. Nós pegamos todas as operações de crédito do setor financeiro e dividimos entre créditos bancários, a utilização de títulos de dívida, sejam Selic, debêntures e tal, mas também instrumentos securitizados, certificados de recebíveis, imobiliários e agrícolas, e também as operações de endividamento externo. Então essa estatística já está divulgada regularmente pelo Banco Central. Se a gente incluir o governo geral, ou seja, todo o setor não financeiro da economia, isso chega a praticamente 140% do PIB brasileiro. Se nós incluirmos apenas o setor privado não financeiro, excluindo o governo geral, nós temos algo como 80%, 70 e tantos por cento do PIB em relação ao crédito bancário, que é um pouco menos de 50%. Já chegou a ser 50%, mas se reduziu. Então, essa informação nós temos, ela é gerada, ela é informada para a FMI, que gera por metodologia própria, os dados estão no Banco Central, e ela também é gerada por metodologia própria pelo Banco de Compensações Internacionais, o BIS. Né? Nós estamos trabalhando com esses dois órgãos para ver se as diferenças persistem, se nós podemos unificar essas três, mas ainda não chegamos lá. Então, nesse conjunto de estatísticas, eu pediria para passar para o próximo slide, e a gente ter, então, o foco nas estatísticas fiscais. Né? A gente tem uma estatística fiscal de dívida líquida do setor público e os consequentes resultados fiscais do setor público, que se iniciou nos anos 90, em 1991, né? E que seguia esse manual, que era o padrão de referência internacional elaborado pelo FMI em 1986. De lá para cá, nós temos feito aperfeiçoamentos nessa metodologia, os mais recentes deles, um aperfeiçoamento em função do resultado do processo do TCU sobre o caso que ficou comumente conhecido como das pedaladas, que nós incluímos com alguns passivos do setor público junto a bancos e outras instituições não bancárias, e passamos a compilá-los por competência. E em seguida a isso, nós revisamos uma metodologia específica para a apropriação dos resultados do FIES, esclarecemos sobre securitização e uma série
pontos, como todas as estatísticas, o manual está em constante aperfeiçoamento, né? Nós estamos, então, hoje numa situação que é um pouco, digamos, híbrida entre as versões de 1986 e 2014 desses manuais. Em função disso, nós publicamos, de acordo com uma determinação do TCU de começo dos anos 2000, talvez, meados, então, do ano 2000, um manual de estatísticas fiscais do Banco Central, detalhando essas estatísticas. A última atualização que nós temos dele foi em maio deste ano, para incluir uma estatística nova que nós passamos a publicar sobre o patrimônio financeiro líquido do governo geral. E essa estatística, especificamente, ela tem várias características próprias pelo fato dela ser usada para a apuração das metas de resultado se o governo central atingiu ou não as suas metas de resultado primário, né? Isso confere uma certa rigidez maior para essa estatística, né? Os seus dados, por exemplo, não são revisados, mas nós acreditamos que ela está bem alinhada com os padrões internacionais, não obstante algumas diferenças, já que o Humberto mencionou outras estatísticas do FMI, nós temos